Tira o pepino do pé esta tarde, aquele que ficou bonito e verde e com boa forma, e morde. Morde mesmo, sem descascar, tal como a tua avó comia no verão. E quando o sabor chegar, quando esse amargo subir do fundo da garganta e deixar a língua a pesar como pedra, vais perceber exatamente o que te vou dizer a seguir. Aquele gosto não é o pepino a ser mau, é o pepino a gritar contigo, a dizer-te que sofreu, que passou por algo que nenhuma planta devia passar, e que tu não reparaste a tempo porque de fora tudo estava perfeito. A folhagem verde e larga, o fruto grande e firme, o pé carregado de esperança. Só por dentro é que o pepino guardou tudo o que sentiu. E tu já compraste sementes diferentes. Já tentaste outra variedade, já perguntaste no centro de jardinagem, já leste no rótulo do adubo que estava indicado para cucurbitáceas. E a resposta foi sempre a mesma: troca de semente. Troca de semente como se o problema fosse o pepino, e não o que lhe foi feito. Mas hoje vais perceber que a semente nunca foi o culpado. O pepino que tens na horta neste momento tem tudo o que precisa para ser doce, firme e saboroso até outubro. Falta uma coisa. Uma única coisa. E custa menos do que um pacote de sementes. Fica até ao fim deste vídeo, porque vou mostrar-te um erro que parece cuidado, que parece atenção à planta, que parece exatamente a coisa certa a fazer em junho com calor de 40 graus. E que é precisamente esse erro que está a produzir o sabor que não consegues eliminar. 9 em cada 10 hortelões fazem-no todos os dias sem perceber. E quando os pepinos aparecem amargos em junho, culpam o calor, culpam a variedade, culpam o ano que foi difícil. O calor tem parte da culpa, sim. Mas a culpa maior está noutra coisa. Se saíres agora sem ver o que vem a seguir, vais repetir o mesmo padrão até setembro. Vais colher mais colheitas de pepinos que ninguém quer comer, e em agosto vais estar outra vez no centro de jardinagem a fazer a mesma pergunta. Fica. O que vem a seguir vai mudar o que fazes amanhã de manhã, mesmo antes de o sol aquecer. Deixa-me fazer um cálculo contigo. Não é grande matemática. É apenas o que já gastaste este ano em coisas que não resolveram o problema. Fungicida para o míldio. À volta de 20 euros o frasco. E já aplicaste 2 vezes desde maio, porque o míldio aparece sempre quando a planta está fraca. Fertilizante de fundo em março. 30 euros o saco, porque te disseram que o solo estava pobre e que era preciso melhorar antes de plantar. Sementes novas no final de inverno, porque as do ano passado não tinham dado resultado. Mais 12 euros, e já era a segunda vez que trocavas de variedade. Estrume ensacado em abril para melhorar a estrutura do solo. 16 euros, e isso foi ainda antes de ter certeza de que o problema era o solo. E depois o inseticida contra os pulgões, que apareceram em maio, porque os pulgões aparecem sempre onde a planta está mais fraca e em estresse. Mais 15 euros, que pareciam poucos na altura, mas que se juntam aos outros. Soma tudo isso, são mais de 90 euros gastos até junho, e o pepino continua amargo. Continua exatamente igual ao do ano passado. Porque nenhum destes produtos ataca a causa. Vão todos diretos ao sintoma, deixam a causa intacta e garantem que voltas a precisar deles para o ano que vem. O caminho biológico custa quanto? Uma cobertura de palha de centeio ou aparas de relva que tens ou o vizinho tem de graça e água. Água e método. O método custa 0 euros e está disponível desde que existe horticultura. Uma vez que o aplicas e entendes, a planta regula-se sozinha. No ano que vem, no mesmo solo que foi melhorando ao longo da época, a planta vai precisar de ainda menos intervenção da tua parte. É um caminho que cresce ao contrário do caminho da química. Em vez de exigir cada vez mais, vai exigindo cada vez menos. Já te perguntaste quantas temporadas estás a pagar em dinheiro e em frustração por aquilo que podias ter por nada? E então a pergunta que fica no ar é esta. Se a solução existe, se é simples, se não custa dinheiro, por que é que ninguém te disse? Não o agrônomo do centro de jardinagem, não a revista de horticultura que compraste na primavera, não o vídeo que viste no ano passado. Ninguém. A resposta existe. E quando a ouvires, vais reconhecer algo que já sentias há muito tempo, mas que não conseguias nomear. No Alentejo dos anos 60, numa aldeia a sul de Évora, havia um homem chamado Abílio Ferreira. Não era agrônomo de carteira, tinha a 4ª classe e 40 anos de horta com as mãos. Mas sabia coisas que os livros de então não ensinavam, porque as tinha aprendido com a observação paciente de 2 décadas
a olhar para suas plantas todos os dias. Abílio tinha percebido ao longo desse tempo todo que os seus pepinos amargavam quando o verão chegava de repente com muito calor e a rega não mudava de ritmo. Nos anos em que o calor vinha devagar e ele regava fundo de manhã e deixava o solo secar um dia entre regas, os pepinos eram doces até agosto, até setembro, até a planta secar. Nos anos de calor súbito, os vizinhos encharcavam as plantas todos os dias, de manhã e de tarde. Muita água em pequenas quantidades, e os pepinos amargavam todos ao mesmo tempo em toda a aldeia, e ninguém conseguia perceber por quê. Abílio percebia, e dizia aos vizinhos: o pepino não quer água todos os dias, quer água com fome, quer beber fundo quando tem sede de verdade, e depois descansar e procurar. Os vizinhos ouviam, agradeciam e continuavam a fazer a maneira deles. Porque a maneira deles parecia mais lógica. Plantas com muito calor precisam de mais água, não de menos. Era um raciocínio que fazia sentido imediato, mas estava errado. E Abílio sabia-o, porque via a diferença todos os anos com seus próprios olhos. Reconheces este padrão? O conhecimento certo a competir com o conhecimento que parece certo, e a perder simplesmente porque o outro parece mais lógico à primeira vista? Nos anos 60 e 70, quando a Revolução Verde chegou a Portugal com os seus pacotes de adubos químicos e os seus calendários de rega diária, com água todos os dias em quantidades iguais, sem distinguir o estado da planta ou do solo, o conhecimento do Abílio Ferreira foi engolido pelo barulho da modernidade. Não foi destruído, não foi proibido por ninguém. Foi simplesmente ignorado, ultrapassado por uma lógica nova que vinha com frascos coloridos e instruções impressas num papel brilhante. As instruções diziam: rega diária. E ninguém leu nas instruções o que acontecia ao pepino quando a rega diária em pequenas quantidades criava instabilidade hídrica na planta. Esse pormenor não cabia na embalagem. Não interessava a quem vendia a embalagem. Entendes o que isto significa? Os métodos que o Abílio Ferreira usava nos anos 60 não eram superstição. Eram engenharia hídrica, sem nome técnico. E quando a indústria entrou com os seus produtos e os seus calendários uniformes, esse conhecimento prático desapareceu de uma geração para outra. Os filhos de quem sabia já não aprenderam. Os netos nunca ouviram falar. E hoje compras um frasco de fungicida numa prateleira onde devia estar escrito: rega fundo de manhã, dia sim, dia não. Isso é o que devias de estar a comprar. Esse conhecimento. Mas não tem preço de venda, e por isso nunca chegou a estar na prateleira. Sabes o que é o estresse osmótico? É o que acontece dentro de cada célula do pepino quando a quantidade de água disponível muda constantemente, ora com demasiada umidade à superfície, ora com solo completamente seco em profundidade, em oscilações rápidas que o sistema de raízes da planta não consegue acompanhar. A planta não consegue estabilizar o seu balanço hídrico interno. O sistema de transporte de água e nutrientes entra em desequilíbrio, e quando uma planta cucurbitácea entra nesse estado, ativa uma defesa química que existe desde há milhões de anos. Produz cucurbitacina. E agora tens de perceber o que isso significa na prática, porque é a chave de tudo o que vem a seguir. O amargo no teu pepino não é uma falha da planta, é uma resposta de emergência. É o pepino a sobreviver da forma que aprendeu ao longo de milhões de anos de evolução. Estás a perceber onde quero chegar com isto? A cucurbitacina é um composto que as cucurbitáceas, que são os pepinos, as abóboras, os melões e as melancias, produzem quando estão sob estresse hídrico ou térmico. É amarga para afastar os insectos e outros predadores que atacariam uma planta enfraquecida e incapaz de se defender de outra forma. É a armadura química da planta. Quando a planta está saudável, com água disponível de forma regular e profunda e com temperatura do solo estável, a produção de cucurbitacina baixa para níveis que não se detectam no palato humano. Quando a planta está a sofrer, com calor excessivo, com solo seco à superfície e molhado a pouca profundidade, com raízes que não descem porque encontram umidade logo nos primeiros centímetros, a cucurbitacina dispara para concentrações que tornam o fruto impossível de comer. E concentra-se onde? Junto à casca, onde os insectos atacam a superfície do fruto. E junto ao pedúnculo, que é a parte que liga o pepino à rama, onde o fluxo de seiva é mais intenso e a planta posiciona a substância de defesa para que se distribua para o interior. Por isso, o pepino amarga mais na casca e na ponta de baixo. Por isso, quem descasca bem e corta a ponta reduz o amargo, mas não elimina a causa, percebeste? Está a tirar o sintoma, não o problema.
Olha para os teus pepinos desta semana. O amargor está mais concentrado numa zona específica ou está distribuído por todo o fruto? Se estiver mais concentrado na casca e na ponta de baixo, o estresse é predominantemente hídrico. Se estiver por dentro até ao centro, o estresse é mais térmico. A raiz está a receber temperatura alta diretamente do solo superaquecido. A diferença é importante porque o protocolo que vem a seguir cobre os dois casos, mas saber onde está o amargo ajuda-te a perceber o que está a acontecer na tua horta específica. Coloca no comentário onde está o teu amargo, se é na casca e na ponta ou se vai até ao centro. E diz-me também a tua região. Estamos a recolher estes dados porque o padrão de amargor parece variar com o microclima de cada zona. E o teu caso pode ser exatamente o que falta para completar a análise. O teu jardim pode ser o próximo vídeo. O conhecimento que o Abílio Ferreira tinha nos anos 60 e que ninguém sistematizou em manual porque não havia nada a vender por trás dele, foi redescoberto décadas mais tarde por investigadores que estudavam exatamente este problema numa perspectiva diferente. Na Califórnia, nos anos 90, um grupo de investigadores que trabalhava com produtores de pepinos para mercado premium documentou com precisão aquilo que os hortelões tradicionais sabiam por observação. A irregularidade hídrica era o principal indutor de cucurbitacina em condições de calor intenso. Não a variedade, nem a composição do solo, nem a exposição solar em si. A irregularidade hídrica, que é a oscilação constante entre umidade superficial e secura em profundidade, era o padrão que mais consistentemente produzia frutos amargos nos testes que fizeram. A rega em pequena quantidade todos os dias, com solo a secar e a molhar nos primeiros centímetros em ciclo diário, era a condição que induzia cucurbitacina de forma mais intensa e mais rápida. A rega profunda, com intervalo de 36 a 48 horas, produzia frutos sem amargor detectável nos mesmos testes, com as mesmas variedades, no mesmo solo, com o mesmo calor. 2 décadas de distância entre o Alentejo e a Califórnia, 2 hemisférios diferentes, e o mesmo resultado exato. O Abílio Ferreira sabia, os investigadores confirmaram. E os rótulos dos fungicidas continuaram sem mencionar nada disto. Achas que é coincidência? Se te identificas com este padrão, se já perdeste pepinos ao amargo sem perceber porquê e já sabes que a semente não era o problema, coloca um gosto neste vídeo. Não é pelo canal, é por honrar o Abílio Ferreira, que sabia a verdade e foi ignorado pela modernidade que chegou com frascos coloridos. É por todos os hortelões da geração do Abílio que tinham razão e não foram ouvidos. E é por toda a gente que neste momento está na horta a regar todos os dias de tarde, a achar que está a cuidar bem da planta, sem saber que é exatamente esse cuidado que está a produzir o amargo que não consegue eliminar. Agora, vem o que vais fazer a partir de amanhã de manhã. São 3 coisas. Não precisas de comprar nada para nenhuma delas. A primeira é mudar o ritmo e o momento da rega. Não mais um pouco de água todos os dias à tarde ou ao fim de tarde. Em vez disso, uma rega funda, que penetre o solo até 30 centímetros de profundidade, de manhã cedo, antes das 8 horas, quando o solo ainda está frio e a evaporação é mínima, e depois deixar o solo descansar até o dia seguinte, sem o molhar no meio. Não significa que a planta fica com sede. Se apertares um punhado de terra retirada a 15 centímetros de profundidade e ela se formar em bola e não se desfizer logo, ainda há umidade suficiente. A superfície vai estar seca. E isso não é problema nenhum, é exatamente o que queres. Uma superfície seca entre regas significa que as raízes estão a procurar a água que depositaste em profundidade e que estão a descer para ir buscar. Estás a forçar a raiz a crescer para baixo. E uma raiz que cresce para baixo, para o solo profundo que tem temperatura estável todo o dia, está a salvo das oscilações térmicas que acontecem nos primeiros 10 centímetros. A planta que tem raiz em profundidade regula-se a si própria. Bebe quando precisa, no ritmo que o seu sistema funciona melhor, e não entra em estresse osmótico quando o sol bate com força ao meio do dia. Já fazes a rega de manhã cedo? Diz-me nos comentários, porque o horário da rega importa mais do que a maioria das pessoas imagina, e quero saber quantos dos que estão a ver este vídeo já descobriram isso por conta própria. As respostas que aparecem nos comentários são sempre surpreendentes. A segunda coisa é a cobertura do solo à volta das plantas. 5 centímetros de palha de centeio, de aparas de relva recentes ou de folhas secas trituradas
colocados à volta do pé do pepino, mas sem tocar no caule, deixando um palmo de espaço entre a cobertura e o tronco para não criar umidade junto à base da planta. Esta cobertura faz duas coisas ao mesmo tempo de forma completamente passiva, sem nenhum esforço da tua parte depois de a colocar. Primeiro, impede que a água que colocaste em profundidade volte à superfície por evaporação causada pelo calor da tarde, mantendo a umidade onde as raízes a vão buscar. Segundo, mantém a temperatura do solo entre 10 a 15 graus abaixo da temperatura do ar. No dia em que o termômetro marca 38 graus a 2 metros de altura, o solo debaixo de uma cobertura de palha de 5 centímetros está a 23 ou 24 graus. A raiz do pepino que está nesse solo não está em estresse térmico. Não está a ativar a produção de cucurbitacina. Está a trabalhar no intervalo de temperatura onde funciona melhor, a absorver nutrientes e a construir frutos sem mecanismos de defesa a interferir. A terceira coisa é a sombra temporária nas horas de maior radiação. Não é sombra o dia todo, porque o pepino precisa de sol para a fotossíntese e para amadurecer o fruto corretamente. Mas entre o meio-dia e as 4 da tarde, quando a radiação direta é mais intensa e a temperatura das folhas pode subir para valores que desregulam o processo fotossintético, uma rede de sombra ligeira a 50% reduz a temperatura foliar em 5 a 7 graus. É uma diferença que parece pequena, mas que é enorme para a fisiologia da planta. Acima de 35 graus na folha, o processo fotossintético começa a desligar, as estomatas fecham para reduzir a perda de água e a planta entra no modo de sobrevivência que ativa a cucurbitacina. Abaixo desse limiar, a planta continua em plena função. Uma rede de sombra simples, um pano de algodão branco esticado acima das plantas, ou mesmo ramos cortados de árvores dispostos sobre as plantas nas horas de pico, é suficiente para manter a planta em funcionamento normal durante o calor mais intenso do dia. Aqui está o erro que a maioria faz, e que parece exatamente a coisa certa, mas não é. Regar todos os dias de tarde quando o calor começa a ceder e parece que a planta precisa de ser reabastecida. A lógica é perfeita na aparência. A planta passou o dia com calor intenso, perdeu água pela transpiração, então agora precisa de beber. Mas há dois problemas que destroem essa lógica quando olhas para o que realmente acontece no solo. O primeiro problema: a água que colocas de tarde fica toda à superfície, porque o solo aquecido pelo dia todo tem taxa de evaporação máxima entre as 16 e as 18 horas, e menos de 30% da água que colocas nesse momento chega a 15 centímetros de profundidade onde as raízes estão. O segundo problema: quando regas um pouco todos os dias de tarde, as raízes do pepino nunca descem, porque encontram umidade à superfície todos os dias, sem precisar de procurar mais fundo. E uma raiz que fica nos primeiros 10 centímetros em julho e agosto em Portugal está no pior sítio possível, exposta ao solo que aquece a 42 graus nas horas de pico e cria o estresse térmico que ativa tudo o que já te expliquei. Sabes o que acontece quando paras a rega de tarde e passas a regar fundo de manhã, dia sim, dia não? Nas primeiras 2 semanas, parece que as plantas estão mais paradas, menos crescimento visível, folhas ligeiramente mais fechadas ao fim do dia quente. É completamente normal. As raízes estão a reorientar-se, a descer para a profundidade onde está a água da rega da manhã. Estão a construir a arquitetura subterrânea que vai alimentar a planta até outubro sem estresse. Na terceira semana, a mudança é visível a olho nu. As folhas abrem mais cedo de manhã, os frutos crescem com mais regularidade e uniformidade, e o mais importante de tudo, o sabor começa a mudar. Os pepinos que foram definidos antes da mudança de método ainda podem ter algum amargo residual, porque a cucurbitacina já estava incorporada na estrutura desses frutos. Mas os pepinos que se formam depois da rega profunda e da cobertura de solo e da sombra temporária são diferentes. São o pepino que a planta queria fazer antes de estares a interferir sem saber. Existe ainda um detalhe que poucos conhecem e que explica por que é que quem descasca o pepino corretamente consegue reduzir o amargo mesmo sem mudar a rega. A cucurbitacina concentra-se junto à casca, porque é ali que a planta a posiciona para afastar os insectos que perfuram a superfície do fruto. E concentra-se junto ao pedúnculo, porque é por ali que passa o fluxo principal de seiva vinda da rama. E a planta usa esse fluxo para distribuir a substância de defesa para o interior.
O que isto significa na prática? Descasca sempre o pepino com alguma espessura. Não só a película fina de cima, mas 1 centímetro de polpa. E corta sempre a ponta do pedúnculo, pelo menos 1 centímetro antes de servir. Estas duas ações não resolvem o problema de base, mas reduzem o amargor imediato em 50 a 60%. Enquanto implementas o método de rega profunda, estas ações são um alívio imediato. Há ainda uma técnica antiga que muitas avós faziam mais por hábito do que por explicação. Esfregam os dois lados do corte do pedúnculo, um contra o outro, em movimentos circulares durante 30 segundos depois de cortar a ponta. A fricção faz sair um líquido esbranquiçado, que é exatamente a cucurbitacina concentrada nessa zona do fruto. Depois enxágua em água fria e está pronto. Não é uma solução permanente, é um paliativo para os frutos que já estão colhidos. Mas funciona. E a tua avó que fazia isso sabia que funcionava, mesmo sem saber chamar-lhe cucurbitacina. Agora junta tudo e vê o sistema completo. A rega profunda de manhã é o sistema radicular. Cria as raízes que vão fundo, que abastecem a planta de forma constante, sem oscilações, sem estresse osmótico, sem a desregulação que ativa a cucurbitacina. A cobertura de solo é o sistema térmico. Mantém a temperatura do solo estável mesmo quando o ar está a 40 graus e mantém a umidade no solo sem precisares de regar todos os dias. A sombra temporária é o sistema foliar. Mantém a planta em função fotossintética plena nas horas de maior radiação, sem atingir o limiar de estresse que ativa a produção de cucurbitacina. Os três juntos formam aquilo a que pode chamar uma arquitetura de conforto para a planta. Quando a planta está confortável, sem oscilações térmicas e sem estabilidade hídrica, não produz mecanismos de defesa. Quando não produz defesas, o pepino cresce para o que foi geneticamente programado para ser. Um fruto com 75% de água, com sabor limpo e doce e frio, mesmo em agosto. É assim tão direto. A cobertura de solo tem ainda uma terceira função que é quase um bónus que não esperavas. Ao manter a umidade em profundidade e reduzir a evaporação superficial, o mulch reduz a necessidade de rega em 30 a 40% em comparação com solo descoberto. Ou seja, no método antigo, regavas todos os dias de tarde, gastavam muita água e obtinhas pepinos amargos. No método novo, regas fundo de manhã dia sim dia não, gastas menos água no total e obtens pepinos doces até ao fim da época. É uma das poucas situações em horticultura onde fazer menos resulta em melhor resultado. Por isso é que é difícil de acreditar a primeira vez que ouves. Parece demasiado simples para ser a resposta. Que escolhas tu esta temporada? Continuar a regar todos os dias de tarde, o caminho que parece lógico e cuidadoso, mas que continua a produzir pepinos amargos que ninguém quer comer, ou mudar para a rega profunda de manhã com cobertura de solo e sombra temporária nas horas de pico, o caminho que parece menos intuitivo, mas que é o que produz frutos doces até outubro. Escreve nos comentários, A ou B, e explica o porquê da tua escolha, mesmo que seja uma linha. Não é para mim, é para ti. Quando escreves a razão de uma escolha, ouves-te a ti próprio. E quando te ouves, a mudança fica. Quando a raiz do pepino finalmente desce, quando sai dos primeiros 10 centímetros de superfície quente e seca e vai buscar a água fria que depositaste em profundidade na rega da manhã, está a fazer algo que nenhum produto de jardinagem consegue imitar. Está a conectar-se à temperatura estável da terra, que não varia com o sol, nem com o vento, nem com a hora do dia. Está a beber no ritmo que o seu sistema precisou de milhões de anos para aprender, não no ritmo que a mangueira impõe todos os dias à mesma hora. E quando a planta bebe no seu ritmo, sem estresse hídrico, sem oscilações térmicas, sem sustos repetidos, produz o que foi feita para produzir desde sempre. Um fruto com 75% de água com sabor limpo e doce, frio mesmo em agosto. Quando fazes a rega funda com cobertura de solo, não estás apenas a molhar uma planta. Estás a devolver-lhe o equilíbrio que o calor de junho tentou tirar. Estás a dizer-lhe que aprendeste, que não vais fazer como antes, que desta vez entendeste o que ela precisava. A raiz lembra. Dê-lhe um motivo para lembrar.